Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Anneli Soares e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês as minhas leituras feitas no mês de novembro. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos para a retrospectiva de leituras do mês de novembro. Tô super feliz de compartilhar mais dicas de leituras incríveis com vocês. Fiquei bastante contente com as minhas leituras. Antes de começar a retomá-las aqui, convido você que ainda não está inscrito no canal a se inscrever ali embaixo. Também clique no sininho, assim você recebe quentinho os conteúdos que eu publico aqui no canal às quartas e domingos. Então agora vamos para a retrospectiva do mês, que começou muito bem com poesia nacional contemporânea. Meus Fantasmas Dançam no Silêncio, da escritora Nádia Camussa. Inclusive a Nádia, uma querida, participou do Janelas, que é aquele projeto, né, que eu criei lá no Instagram de entrevistas com escritoras brasileiras. Então este livro de poesia, a Nádia retoma aí alguns temas, principalmente ligados, relacionados ao feminino, ao cotidiano do ser feminino, né? Com dores, com amores, em poemas curtos, mas muito intensos. Uma leitura que eu gostei bastante, um livro muito bonito, que eu indico com todo carinho para vocês. Eu vou deixar o link ali embaixo da entrevista que eu fiz com a Nádia, se você quiser conferir, vale muito a pena, mas realmente fiquei bastante contente de conhecer a escrita da Nádia, sua poesia. Este aqui, então, é o livro dela, assim, solo, né, de estreia. Ela também já participou de uma antologia de poemas de escritoras cearenses, inclusive, uma publicação bem bonita também. Então, assim, esta aqui foi a minha primeira leitura, que já fez meu mês começar bastante interessante. A segunda leitura que eu fiz, também de uma autora nacional, Maria Firmina dos Reis. Vou deixar aqui a capa do livro, porque eu li no Kindle. É o romance Úrsula, um romance do século XIX, que, gente, vou falar, tem algumas questões bastante atuais ou reflexões que a gente pode contemporaneizar, que a Maria Firmina dos Reis, que é uma grande autora brasileira que estava um tanto esquecida aí há alguns anos, né? Temos finalmente celebrado e retomada sua obra. Maria Firmina dos Reis, que foi uma autora maranhense negra, bastante pioneira, inclusive, porque neste seu romance, Úrsula, por exemplo, ela colocará, né, uma personagem negra escravizada pela primeira vez, com conversas, com um certo protagonismo na história. Então este seu romance traz importantes temáticas brasileiras. Este é um romance bastante romântico, né, no sentido da escola literária, com aqueles dramas, a morte muito presente, mas enfim, eu adorei conhecer e pretendo também ler os seus contos e poemas, que é uma autora que a gente necessita celebrar, que a gente precisa ler e conhecer a obra, né? Muito importante. Terceira leitura do mês foi, na verdade, um ensaio bem curto do Ailton Krenak. Também vou deixar aqui a capa, porque também foi uma leitura no Kindle. O Amanhã Não Está à Venda. Este aí é um ensaio da Ailton Krenak, que é um escritor brasileiro indígena do povo Krenak. Ele é muito importante para nossa, não só literatura, mas também para o pensamento contemporâneo brasileiro. Este autor é a minha primeira leitura dele, e aí neste ensaio ele falará da pandemia do novo coronavírus, faz algumas críticas em relação a este normal que o homem branco, né, chama de normal, a sua relação bastante deturpada com a natureza e com as questões aí de saúde. Então foi bem interessante. Eu deixei aí para ler depois de um período que eu já estava com a cabeça um pouco melhor, para ler sobre a pandemia, sobre este momento, né, histórico que ainda atravessamos, mesmo depois de quase 2 anos, né, eu acho que é isso. Então, assim, para mim foi muito importante essa leitura, para trazer também aí uma reflexão de alguém que está de outro lugar, né, pensando e escrevendo. Muito interessante, recomendo também a vocês. Em seguida, eu aproveitei a pegada de leitura em relação à pandemia. Eu li Na Batalha contra o Coronavírus Faltam Líderes à Humanidade, do filósofo Yuval Noah Harari. É uma reflexão, como o próprio título diz, uma reflexão em torno das lideranças e do que foi feito no momento ali, né, da pandemia. É uma reflexão deste autor muito importante, né, também contemporâneo, sobre as lideranças, as políticas, né, públicas em torno desta pandemia, desta crise, né, sanitária no mundo todo. Então foi bem interessante. Eu complementei, eu fiz propositadamente, né, eu li o Ailton, depois eu li o Yuval. Na sequência, eu terminei de ler este livro aqui,
que foi um livro que me acompanhou por 3 meses, O Caminho do Artista, da escritora Julia Cameron, que é também professora de escrita criativa. É um livro assim que, gente, vocês já devem ter visto, ouvido falar por aí. Ele é um best-seller assim, mundial, que é sobre escrita, né? Sobre escrita criativa, sobre despertar a criatividade, tirar bloqueio em relação à criação. E aí a autora propõe algumas tarefas, algumas atividades para você trabalhar a sua criatividade, para você deixar o bloqueio de lado, reflexões semanais. Então é um livro que assim, propõe até uma didática e uma rotina que para algumas pessoas não funcionam, né? Mas para mim foi bem interessante para eu retomar algumas questões assim da escrita que estavam um pouco deixadas de lado ou descansando, né? Como por exemplo a escrita diária, matinal que ela propõe num caderninho, né, de escrita, e que eu mantenho, né? Eu já escrevia diário, eu deixei de escrevê-lo o ano passado, sei lá, pela cabeça pandêmica, mas esse ano eu retomei, e agora com esse caderninho matinal que ela propõe, eu até peguei a mais ritmo. Fazia muito tempo assim que eu não me dedicava à leitura de livros teóricos ou que fazem reflexões e abordagens em torno do fazer literário, então me despertou esta leitura. E aí eu li também este livro aqui, O Ofício de Escrever, do Frei Beto, que é maravilhoso, gente. Esse livro aqui eu indico realmente para todos, mesmo que para quem não escreve. Eu acho que é um livro bem interessante. Olha quantas... É a louca do post-it. Eu fiz muitas anotações, muitas marcações. O Frei Beto, né, que é um autor, um escritor, cronista, ensaísta, intelectual brasileiro, que eu admiro bastante. Enfim, eu nunca havia lido nada dele, só coisas muito soltas, né? Mas neste livro aqui, então, ele vai falar sobre o ofício de escrever, abordar um pouco sobre o que ele faz, a importância, por exemplo, de retirar um tempo, né, para escrita, mas também ele relembra grandes autores, são ensaios, são crônicas e pequenos capítulos em que ele aborda diversos temas em torno do ofício de escrever, algumas questões que são realmente importantes, muitas vezes que parecem um pouco óbvias, mas que é sempre importante para quem trabalha com criação, para quem escreve, relembrar. Muito legal, gostei demais, livraço, amei. Depois eu terminei de ler, eu tô olhando para cá, gente, porque eu tô com meu caderninho, tá? Enfim, depois eu terminei de ler o romance O Cortiço, que na verdade foi uma releitura aí. Eu acho que foi minha 4ª leitura deste livro, eu nem sei mais quantas vezes eu li O Cortiço, mas já fazia muitos anos que eu havia lido, décadas capaz. Então, O Cortiço, do Aloysio Azevedo, um clássico da nossa literatura, também li no Kindle, e eu adorei fazer essa releitura. Eu não me lembrava de algumas abordagens, algumas personagens que estavam assim num cantinho da memória muito lá atrás, mas eu vou dizer pra vocês, gente, que esse livro, eu acho ele tão sinestésico, que é um livro que pra mim me marca bastante. Eu realmente me lembrava muito de cenas. O Aloysio Azevedo, ele é muito bom nas descrições, e conforme ele vai descrevendo o ambiente, o cortiço, as imagens que acontecem ali, né, as cenas do livro são tão bem descritas e são tão sinestésicas que, para mim, pelo menos, tem essa capacidade de grudar na minha memória. Então, eu me lembrava bastante das personagens principais e principalmente da sensação que o livro causa. Então, foi muito interessante. Fiquei bem feliz de poder ler mais uma vez um clássico, né, da nossa literatura. Pretendo gravar uma resenha aqui pro canal, né, porque eu acho que é sempre interessante a gente falar sobre estes livros que marcam, né, a história da nossa literatura. Então é isso. A 8ª leitura que eu fiz este mês é este livro aqui, muito lindo, As Aventuras de China Iron, da Gabriela Cabezón Câmara, que é uma escritora argentina muito interessante. É uma autora, gente, que fiquem de olho. Tem uma resenha de outro livro dela aqui no canal. Eu gravei resenha deste livro, que saiu pela editora Moinhos, com tradução da Silvia Massimini Félix. Eu adorei, é um livro muito bonito, lírico, uma escrita realmente encantadora. O que ela faz aqui é muito diferente. Ela vai trabalhar o tema, assim, né, uma atmosfera da formação, entre aspas, demais, da Argentina, do encontro entre esses povos, né, durante a colonização
ocupação, né, o começo ali do imperialismo espanhol na Argentina, bem interessante, então confiram a resenha para vocês saberem mais. E essa edição está linda, maravilhosa, adorei. Depois, gente, eu li este livro aqui de contos, relatos insignificantes de vidas anônimas, da escritora brasileira Rosana Wingenbach, e eu adorei a escrita da Rosana. A Rosana é uma querida, ela traz um cenário bem bucólico, beirando o rural, muitas vezes rural. Então a Rosana nesses contos traz temas bem interessantes como o tempo, né, a degradação e a relação nossa com o tempo em nossa sociedade, também a família, a liberdade e outros temas assim bem humanos, mas com uma pegada assim até poética, e ao mesmo tempo tem algumas, entre aspas, brincadeiras que levam assim a um realismo fantástico. Eu acho que tem essa um tanto uma atmosfera mágica nesses contos aqui, bem bonitos, então adorei a leitura. Este livro aqui saiu pela Caos e Letras, então adorei. Mais uma autora nacional aí para vocês conhecerem também. Vocês vejam que eu sempre tento trazer, né, esse tipo de conteúdo aqui, dicas de leituras, então a Rosana é mais uma que eu indico com todo o coração para vocês. Por fim, gente, finalizando o mês de novembro, eu li este fantástico romance chamado Eu Que Nunca Conheci os Homens, da escritora belga Jacqueline Harpman. É da dublinense, um livraço, gente, também gravei resenha aqui pro canal. Não percam, que é uma distopia, descrevi uma distopia psicológica, uma distopia filosófica, assim, bem forte, porque a autora traz uma realidade de 40 mulheres presas numa jaula. Elas não sabem onde estão e nem sabem, e elas nem têm uma relação com o tempo, este tempo contado que nós temos em sociedade, né? E entre elas tem uma garota que cresce ali em meio a essas mulheres, sem saber por que está ali. Aliás, nenhuma delas sabe, ninguém tem noção por que foram escolhidas, se existem outras jaulas, se a humanidade acabou, enfim, é essa distopia interessantíssima, e a gente tem aí umas reflexões possíveis, né? Para mim, chamou muita atenção sobre o que é ser humano, o que é ser mulher, o que é uma sociedade e o que faz da vida que a gente entende como vida, né? Ou seja, o que preenche essa necessidade de ter sentido e de ter um horizonte, né, à nossa frente, coisas assim. Eu amei mesmo essa leitura, eu indico demais para vocês, assim, livraço, eu não consegui largar, eu li em, acho que 3 dias. É um livro até que curto, né? Aliás, é um romance curto, tem 188 páginas, mas eu tava engolindo, assim, eu não conseguia sair desse livro, eu tinha vontade de voltar, enfim, saber o que aconteceria às personagens, uma linguagem muito fluida, muito gostosa, eu adorei. Então, finalizou muito bem meu mês, que então, como vocês viram, foi um mês de leituras muito proveitosas, muito diversas, tem poesia, tem não ficção, tem romance, tem conto, tem autoras nacionais, autoras internacionais, tem clássico brasileiro, enfim, tem de tudo um pouco. Eu espero ter inspirado assim você também a conhecer e ler ou reler, né, estes livros que eu apresento aqui. Me conte ali nos comentários quais foram as leituras que você fez em novembro, qual foi a leitura que você mais gostou no mês. Me dê uma dica aí também, né, que a gente troca dicas aqui no canal, que assim fica gostoso. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!